paz, querido intercessor. Nós estamos aqui para caminharmos nas bases da oração intercessória, dentro do nosso Momento Amai. E hoje nós vamos falar do conteúdo do nosso encontro 7 do Guia de Estudos Amai. Interceda para a glória do Senhor. O nosso versículo-chave está no Salmo 115, no versículo 1. Ele diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. A glória de Deus e o desejo que o Seu nome sejam honrados devem ser o motivo principal de tudo que nós fazemos. Buscar que o Senhor seja glorificado, dar a Ele toda a honra, dar a Ele todo o louvor. Na oração intercessória, esse conceito é muito importante. Ele deve fazer parte do todo o processo da oração intercessória. Nós oramos para que Deus seja glorificado. Nós oramos para que o nome do Senhor seja engrandecido. E a gente vai perceber isso na palavra de Deus. No Salmo 79, o salmista Asaf, ele orou para que Deus socorresse Israel. Veja a oração que Asaf faz. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do Teu nome, e livra-nos, perdoa os nossos pecados por amor do Teu nome. Jeremias também ora no capítulo 14 de seu livro e diz assim: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do Teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram e contra Ti nós pecamos. Tanto Asaf quanto Jeremias, eles estão mencionando que o Senhor deve ser glorificado, a glória do Teu nome, Senhor. Pela glória do Teu nome nós oramos e nós pedimos que o Teu nome seja glorificado em Israel, que o Senhor restaure Israel para a glória do Teu nome. O nosso versículo inicial, no Salmo 115, diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Então, quando nós oramos, nós devemos orar focalizando o Senhor e que o Seu nome seja glorificado. Essa é uma base importantíssima da oração intercessória. Nós não oramos, em primeiro lugar, para conquistarmos, para termos as bênçãos de Deus, para vermos a mão de Deus operando. Em primeiro lugar, nós devemos orar para que Deus seja glorificado em meio àquela situação que estamos passando, muitas vezes na nossa vida, na nossa igreja, na nossa nação. Devemos buscar a glória de Deus, devemos buscar que o Senhor seja engrandecido, que o Seu nome seja honrado. Esse é um princípio muito importante da oração intercessória. Ore, apresente toda a situação diante do Senhor, coloque diante dele toda a situação, abra o seu coração. Tenha o coração aberto diante do que você está enfrentando, diante da situação pela qual você está intercedendo. É muito importante aí o quebrantamento. A palavra de Deus fala sobre isso, a humilhação e o quebrantamento. Mas sempre lembrando que em todo esse tempo nós estamos buscando a glória de Deus, buscando a manifestação do Senhor, para que Ele mostre a sua mão poderosa, sim, mas que o Seu nome seja enaltecido, que as nações, que os povos, que a nossa cidade, que a nossa igreja, que a pessoa que nós estamos orando, a família que nós estamos intercedendo, eles venham aos pés do Senhor, que o Senhor seja engrandecido, que o nome dele seja exaltado, que os seus atributos sejam revelados diante de toda aquela situação, de todo aquele processo. Nós precisamos ter esse entendimento espiritual. Apresente ao Senhor, nos diz a nossa lição aqui, apresente ao Senhor os seus argumentos, como aquela resposta vai glorificar o seu nome. Muitas vezes nós vamos ver nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, como eles colocavam uma situação, momentos de guerra, momentos de grandes dificuldades nacional, e eles colocavam diante do Senhor a situação, mas sempre buscando que o nome do Senhor então fosse glorificado naquela libertação, naquela grande vitória.
e a nação visse a mão do Senhor, visse a glória do Senhor. Por isso nós oramos para que as pessoas se voltem para o Senhor. Nós oramos não para que elas somente sejam abençoadas. É muito especial ver alguém curado, ver alguém restaurado. É muito especial ver uma nação abençoada economicamente, ver a mão de Deus na nossa vizinhança, a violência diminuindo e tantas coisas acontecendo que trazem paz, que trazem alegria. Mas, queridos, não podemos esquecer que em tudo isso é para a glória do nome do Senhor. Tudo isso é para que as nações vejam, que os povos vejam, que as famílias vejam que há um Deus nos céus, que Jesus Cristo é o seu enviado e que as pessoas se voltem para Deus. Então, você como intercessor tem que ter esse objetivo, que todos conheçam o nome do Senhor, que todos se voltem para o Senhor. Quando você ora, você tem que ter esse maior objetivo no seu coração, que é a glória do seu Deus. Amém? Apresente os argumentos e veja como aquela resposta vai glorificar o nome de Deus, como aquela resposta trará glória ao nome de Deus. Enquanto você ora, é muito interessante que muitas vezes o Senhor vai mudar a perspectiva da situação pela qual você está orando, para a maneira como Ele está vendo a situação. Quando nós buscamos a Deus, nós podemos ter essa experiência tão preciosa, que é entender que muitas vezes Deus vai, no decorrer do tempo de intercessão, no período que nós estamos orando, semanas, pode ser dias, semanas, anos, né, por uma causa, muitas vezes Deus pode mudar, não somente nos dar o que estamos pedindo, às vezes não vai vir daquela maneira, mas às vezes Deus vai trabalhar tanto conosco, tanto no coração do intercessor, que Ele vai mudar a nossa oração. Ele vai mudar a maneira como nós vemos a situação, para que a resposta, para que a maneira como Ele quer agir naquela situação e como Ele vai operar, glorifique o nome dEle. Porque muitas vezes nós estamos com os óculos errados, vamos dizer assim, né? E estamos com uma visão uma visão distorcida. Então Deus precisa trabalhar no coração do intercessor para que ele tenha uma nova perspectiva sobre a situação. Como obter isso, pastora? Só diante de Deus. Somente na oração. Enquanto você ora, enquanto você busca, Deus, por meio do Espírito Santo, vai agindo em nós e vai nos dando mais profundidade na nossa oração. E vai nos dando uma nova percepção da oração. E isto tudo, todo esse processo é para a glória do nome do Senhor. Para que o nome dele seja engrandecido na vida do intercessor e também por meio da oração, por meio daquela causa que o intercessor está pleiteando e das pessoas que vão ser alcançadas através daquela intercessão. Então é um processo muito mais amplo do que nós muitas vezes percebemos ou entendemos. Por isso que algumas orações demoram tanto, porque Deus está construindo, Deus está trabalhando na vida de quem ora, Deus está trabalhando nas pessoas que são o alvo da oração, Deus está trabalhando em toda uma situação e nós precisamos entender que esse trabalho é muito profundo e muitas vezes não é como nós queremos, como nós imaginamos e a resposta não virá, muitas vezes da maneira como nós estamos vendo que nós estamos orando. Mas se nós estivermos na presença de Deus em todo esse percurso, nós aprofundaremos o nosso relacionamento com Deus, nós cresceremos espiritualmente. Eu lembro aqui, quando compartilho com você dessa palavra, de uma experiência muito profunda que eu tive quando da partida da minha mãe. Minha mãe é uma serva de Deus, amava o Senhor, ela que veio primeiro para Jesus, numa tarde da bênção, e me levou ainda menininha, e começou ali uma corrente de oração para a transformação do meu pai. Depois, algumas semanas, então convidando, o papai veio, teve um encontro transformador com Jesus, uma experiência linda de conversão de toda a minha família. Mamãe sempre fiel ao Senhor, anos servindo ao Senhor, dedicada à causa de Deus, aquela que sempre intercedeu por nós, nos apoiou, todos os nossos filhos envolvidos, servindo a Deus, amando o Senhor.
Meu pai, muitos anos servindo no ministério, mais de 30 anos pastor, até que o Senhor o levou. E mamãe, depois viúva, continuou firme com Jesus, servindo a Deus. Mas em determinado momento, né, mamãe já estava com seus 70 e poucos anos, ela não passou bem, eu levei ao hospital e ela estava com muita dor de cabeça. E ali ela acabou ficando internada. Eles a princípio não perceberam o que estava acontecendo, mas quando no outro dia fomos visitá-la, então ela foi realmente diagnosticado, né, que ela tinha tido até naquela noite no hospital um AVC, né? E mamãe então foi para a UTI, ficou ali alguns dias, né, entubada, e foi um processo difícil para todos nós, e nós entramos em oração. Todos em oração intercessória, e eu já envolvida na oração e trabalhando, né, com os intercessores. Nós fizemos um relógio 24 horas de oração e ali 10 dias em oração constante, a família e dezenas de intercessores orando por ela noite e dia. E o quadro aparentemente foi assim melhorando. Então, um dia eles estavam conversando, estávamos ali ministrando, meu irmão e eu, cantávamos hinos de adoração ao redor ali do leito, na UTI, e orando com ela. O médico tinha conversado conosco um pouco antes, dizendo que no outro dia eles iam fazer alguns procedimentos, ela estava melhorando, para então que ela pudesse sair daquele processo, né? E então, para ver como ela estava, a questão dos danos, né, ainda que daquele AVC. E nós estávamos ali em oração o tempo todo, crendo no milagre, que Deus iria restaurá-la na cura. E eu estava ali, depois que o médico saiu, ao redor ali da cama, e meu irmão estava orando, ali baixinho, e eu conversando com Deus, conversando com ela e orando. E nesse momento, né, conversando eu digo porque eu ficava ministrando, ela não podia me responder, mas eu ali estava ministrando e falava com ela a palavra de Deus e orando. E nesse momento assim, no silêncio, eu ouvi, né, bem claro assim, né, e se ela pediu para partir? E aquela pergunta me assustou, eu levantei meus olhos, até pensei que meu irmão também tivesse ouvido algo e ele estava ali de cabeça baixa orando. E então eu sabia que Deus tinha falado comigo. E as notícias eram promissoras, havia esperança, nós estávamos orando, crendo, e todo o tempo era para a glória, pedindo para a glória de Deus, que Deus ali a curasse, que Deus a levantasse. E então eu entrei em oração, saindo dali, chorei, conversei com Deus, Senhor, e foi o Senhor realmente que falou isso comigo. E então Deus confirmou numa palavra bíblica muito clara ao meu coração que Ele havia falado comigo E então eu fiquei, a princípio, sim, chorei muito como filha, mas eu entendi que eu tinha que conversar com meus irmãos sobre aquela palavra. No outro dia cedo, nós fomos ao hospital, ia ser feito o procedimento, né, com ela. Tudo estava tão bem no dia anterior, na tarde anterior. Então, quando nós chegamos, havia um movimento ali, daí então fomos chamados, olha, alguma coisa aconteceu essa noite. Ela teve um segundo AVC muito maior que o outro, né? Não há esperanças. E então eu lembrava daquela palavra da noite anterior e tudo o que tinha acontecido, meu coração naquele conflito, e lembrando, né, do que Deus tinha dito. E eu pensei muito sobre isso, que muitas vezes eu ensinei, né? Que Deus, muitas vezes, Ele vai trabalhando conosco no processo da intercessão. E Deus trabalhou muito comigo naquele processo. E na hora ali eu entendi que havia muito mais coisas envolvidas. Havia o desejo da mamãe que eu não sabia, mas que de uma forma Deus me revelou. Havia algo que Deus trouxe à luz para mim, no seu amor e na sua bondade. Ele não precisava fazer isso. Mas por seu amor e sua bondade, Ele revelou que havia algo maior que estava acontecendo no interior da minha mãe. E ela, por certo, havia pedido para partir. E então o Senhor me colocou. Como eu ia reagir? Eu ia
guerrear, naquela noite eu entendi que eu tinha que entregar e deixar que a vontade dele fosse feita. Então, quando eu falo aqui que muitas vezes Deus muda a nossa oração, que nós apresentamos os argumentos, que nós pleiteamos, mas que às vezes nós não entendemos como as coisas estão acontecendo. Mas como intercessores nós temos que confiar que Deus sabe o melhor, porque há muitos elementos envolvidos no processo, que nós não temos ciência, mas Deus tem. Então Deus sabe o melhor dentro de uma situação muito ampla, que nós vemos somente um foco, somente um espaço, mas Deus está vendo todo o espaço, toda a situação. Ele é soberano, Ele é onisciente, conhece todas as coisas. Então, entendendo e nos submetendo a Ele em intercessão, o melhor de Deus vai acontecer, mesmo quando não é exatamente o que nós estamos buscando. Então, naquele momento, mesmo naquela noite, daquela entrega, eu não sabia o que iria acontecer, mas as coisas já estavam se processando e Deus estava me preparando e ministrando. E nós, então, entregamos a Deus e nós louvamos a Deus pela mãe que Ele nos deu. E o Senhor a recolheu. E ela está hoje com o Senhor. Mas o Senhor ministrou, o Senhor ensinou naquele processo todo que a gente tem que orar sim, a gente tem que pleitear, nós temos que colocar os nossos argumentos, nós temos que lutar. Não vamos parar os relógios de oração, o jejum, a busca. Mas a vontade do Senhor é soberana e muitas vezes nesse processo Ele vai fazer da maneira dele. Se nós estivermos ligados com Ele, nós vamos entender a maneira dele agir. Senão, o que pode acontecer é que aqui o texto fala que às vezes nossas orações podem nos destruir. Porque nós nos prendemos tanto ao que queremos que nós não ouvimos a voz de Deus, que nós não nos dobramos à voz de Deus. Nós não nos submetemos e nós acabamos ficando magoados, nós acabamos nos voltando contra Deus, porque queremos as coisas da nossa maneira. Nós temos que ter fé, nós temos que ser ousados e temos que buscar, mas também entender que há a soberania de Deus e que a vontade de Deus é perfeita e agradável e que nós precisamos nos submeter a ela. Então, Deus vai mudar muitas vezes, como eu acabei de falar anteriormente ali para vocês enquanto transmiti essa lição. Muitas vezes Deus vai mudar a situação para a gente ver como Ele está vendo a situação, numa amplitude muito maior. E isso consequentemente vai mudar a nossa oração, vai mudar a maneira como nós vamos orar. Mas lembra, sempre Deus vai ser glorificado, porque se nós estamos intercedendo para a glória de Deus, nada, não é sábio segurarmos nada na nossa mão. Sempre a entrega é a atitude sábia. Sempre a dependência é a atitude sábia. Porque o Senhor conhece todas as coisas. Guarde isso. Ele é o Senhor. E nós somos seus filhos, mas também seus servos, que devem lutar para que a sua vontade seja feita aqui na terra, como é feita lá nos céus. Assim como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Então, sempre interceda para a glória de Deus, vida ou morte. Mas se nós estamos no Senhor, o seu nome será glorificado tanto na vida como na morte. O importante é que nós andemos com o Senhor. O importante é que busquemos que a sua vontade seja feita. Que o nosso coração queira a glória de Deus no meio daquela situação, mais do que a resposta como nós imaginamos, como nós desejamos que seja. Os argumentos devem ser santos, mas a nossa motivação também. Guarde isso. Que a nossa motivação, que o nosso coração, a nossa motivação seja santa, a nossa motivação nas nossas intercessões seja sempre a glória do Senhor em todo momento, em todas as coisas. Sempre nele, buscando nele e esperando nele. Eu gostaria de orar com você agora. Pode ser que você esteja passando por uma situação difícil, como eu acabei de mencionar, em relação a alguém muito próximo de você e que você esteja nesse dilema. E o Senhor está te chamando para buscar a glória dEle, a manifestação da glória dEle nessa situação. Que a vontade dEle impere, que Ele altere segundo a vontade dEle. Se for para mudar, que Ele mude como Ele deseja, que Ele faça como Ele quer,
confiar nele acima de todas as coisas. Ele é o Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos que, quem sabe, estão numa situação assim difícil nesse momento. Eu sei que o teu Espírito está ministrando. Ó Pai, que o teu nome seja glorificado nessa situação, é a nossa oração. Que o Senhor seja engrandecido, Pai, em meio a essa luta, a essa dificuldade que esse intercessor está passando. Pai, quem sabe oração de tantos anos, que o Senhor já está trabalhando, está mudando situações, que o Senhor está trazendo a resposta, que o teu filho persevere até o fim, para que o teu nome seja glorificado. Quem sabe outras situações que o Senhor vai ter que mudar o coração desse intercessor e ele vai ter que entregar isso e deixar que o Senhor faça como o Senhor sabe que é o melhor para ser feito. Então que haja essa entrega, Pai, agora em nome de Jesus. Eu te peço, dá força, Senhor, dá força, Pai, dá visão, dá direção para esse novo olhar, Senhor, para esse novo entendimento e para a confiança, mesmo que não entendamos, mesmo que não compreendamos os caminhos do Senhor, mas que o nosso coração esteja confiante nas mãos do Senhor, sabendo que o Senhor faz o melhor, sabendo que o Senhor trabalha para aquele que nele espera e que o Senhor nos ama e que o Senhor está trabalhando, agindo em nós no meio das situações e que nos cabe confiar, orar e confiar e orar, sempre dependendo do Senhor e andando de fé em fé, como o Senhor nos chamou na sua palavra para andar. Abençoa cada um, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. E eu quero deixar uma tarefa para você essa semana. E a tarefa é muito agradável. Eu quero te desafiar a pegar o seu caderno de oração, caderno de devocional e escrever um salmo. Isto mesmo, escreve um salmo, contém a palavra de Deus, mas o salmo da sua vida. Um salmo de louvor, um salmo em que você glorifique o nome do Senhor. Um salmo onde você dê toda a glória ao nome do Senhor pelo que Ele tem feito, as bênçãos recebidas, a sua história de vida, a sua transformação, a sua conversão, ok? Então fica aí o desafio para você essa semana escrever um salmo de louvor ao nosso Deus. Amém? O salmo da sua vida. Que Deus abençoe uma semana abençoada, cheia da graça de Jesus a todos. E olhe, todos os dias vamos interceder pelas nações. Conto com você, juntos, amando o mundo, através da intercessão.